Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções, no nosso vídeo semanal, que eu faço todas as semanas, tá? E apesar de ser carnaval, eu me comprometi a fazer e esse eu vou fazer, estou fazendo aqui. Ia gravar ontem de noite, mas resolvi gravar agora de manhã mesmo. Então, vamos lá. Chora bananeira, bananeira chora, chora bananeira, o meu amor não vai embora. É o carnaval. Olha só. Tá vendo aqui na tela? Tem os meus livros, estão todos disponíveis no Clube de Autores. Ó, quem quiser comprar esses livros, eu sugiro enfaticamente que aproveite agora o carnaval, que você não vai gastar aquela baba toda, porque você não vai no bloco XYZ, você não vai fazer não sei o quê, e compra os livros. Eu estou pensando seriamente, em pegar todos esses livros, transformar em cursos, cobrar 10 vezes mais caro e tirar os livros. Pensando seriamente em fazer. O pessoal gosta de curso? Não é de curso que o pessoal gosta? Beleza. Então eu estou pensando seriamente em tirar os livros, fazer curso de cada um deles e vender por 10 vezes o custo desses livros. Já que o povo gosta de livro, ou melhor, já que o povo gosta de curso, né? Então eu estou pensando nisso. Fiquem atentos. Quem quer comprar, aproveita. Tô pensando, eu não estou brincando, eu estou pensando seriamente nisso. Bom, vamos lá. Antes de falar do semanal, eu quero falar. Acabou que eu não vi o trade ontem. Eu não fiz esse trade, né? Ontem eu não estava operando muita coisa no day trade. Estava operando ações, não estava operando aqui. Mas isso aqui é um inside bar, ó. E eu acabei não terminando, não falei da conclusão, porque eu não tinha chegado na conclusão na hora que eu saí do mercado. Então, isso aqui é um inside bar. E eu mencionei no Telegram, sabe aquele que você não tem, que é de graça, que você podia ter e não tem, e que tem na descrição desse vídeo como entrar? Pois é, deu mole. Então, isso aqui era um inside bar após uma movimentação de baixa forte. Ó. Isso aqui é a tendência já, ó, topo, fundo, perde, tal, venda. E aqui tinha esse inside bar. E eu falei, ó, inside bar no dólar. Eu não dou call. Eu mostro o que está acontecendo. Ó, tem o inside bar. Se a pessoa quiser fazer ou não quiser, é problema dela. O stop é dela, o alvo é dela. Não tem call da minha parte, tá bem? Vamos lá. Compreender isso, muito importante. O alvo tem dois. Você pode fazer o inside bar com alvo de 1 para 1, é o mais comum, é o que a maior parte das pessoas faz. Ou você pode fazer o alvo de 1,61 para 1, tá? Então tem duas linhas aqui, que é essa linha azul, que é o alvo de 100%, bateu aqui, ó. Tá? Lembrando, o inside bar é esse. O alvo bateu aqui. Se você usa o 161, também é viável, você vê que ele bateu um pouquinho depois. Isso aqui é o gráfico de 15 minutos, bateu aqui mais ou menos uma hora depois. O alvo deu lá. Então, seja qual for o método que você utiliza, ou então se você ficou até o final do dia, também devo sair dali. O inside bar deu alvo. Eu acabei não comentando esse trade no final do Telegram, porque eu não estava mais no mercado. Né? Então, era isso que eu queria só mostrar para quem, por acaso, estava no Telegram e viu isso. Bem, falado sobre o trade do dólar, que era no intraday, eu quero falar com vocês sobre, obviamente, o semanal. Mas antes a gente faz a análise do diário. Por que eu faço a análise do diário antes? Porque normalmente a gente faz a análise do dia anterior no dia seguinte, claro. Né? Então, vamos dizer, na terça-feira eu analiso o que aconteceu na segunda, na quarta, o que aconteceu na terça e assim por diante. Hoje é sábado, então eu analiso o que aconteceu na sexta. Tá? Junto com isso, eu analiso o semanal e normalmente nas segundas, essa é feriado, então não vai ter programa, a gente faz só uma sessão de Q&A, só pergunta. Né? Você tem dúvidas, você pergunta, a gente vai respondendo tal, melhor que eu posso. Então é assim que a gente faz a estrutura do programa, porque quem está chegando no canal agora não viu isso ainda, essa é a estrutura. Tá? Mas hoje vou fazer de qualquer forma, mas na segunda não tem mercado, então fica para próximo dia que tiver. E a gente não sabe, eu não sei ainda se na quinta-feira se eu vou estar de volta no mercado ou não para o programa, porque a minha mulher ainda não tomou essa decisão por mim, né? Você sabe como é que é, né? Eu quero saber se eu vou fazer alguma coisa no feriado, mas aí eu tenho que perguntar para ela, amor, eu vou fazer alguma coisa depois? Não é feriado, né? Mas eu vou fazer alguma coisa na quinta, na sexta? Aí para eu saber se eu vou querer fazer alguma coisa. Então, por enquanto, eu ainda não recebi resposta à minha indagação. Vamos lá. O Ibovespa ontem fez a continuidade do movimento. Isso aqui é um candle de ignição. Movimento fundo mais alto, faz aqui a movimentação, topo, supera o topo e vou de alta. Tá? Então aqui essa tendência de baixa que vinha acontecendo, acabou. Acabou com esse movimento. Beleza. Depois de um movimento de alta forte como esse, que foi surpreendente, diga-se de passagem, eu não esperava um movimento como esse, foi repentino. Tá? Eu esperava até que pudesse ter uma movimentação de alta, mas não algo como isso.
Depois vem, muito frequentemente, um gift, que é esse movimento que está acontecendo aqui. Né? Vem fazendo uns candlezinhos aqui e tal, antes de sequenciar isso aqui para cima. Pois bem, esse candle de quinta-feira foi muito mais intenso do que o usual. Normalmente o gift a gente considera até 50% do candle como ideal. A partir de 50% desse candle aqui, ele já começa a ficar meio ruim, acende a luz amarela, como eu costumo dizer. Mas não pode perder a abertura do candle. Se perder a abertura do candle, aí já era, acabou a conversa fiada, aí volta isso aqui para o cenário anterior, fica uma zona. Mas por enquanto isso não aconteceu. E observe, cara, observe que isso é importante, tá? Eu sei que o pessoal, meu Deus, que firula. Não, não é firula. Aqui, ó, é a abertura do candle. Estou botando o meu mouse exatamente em cima da abertura do candle. E aquela linhazinha que fica ali para o lado é a linhazinha que marca o preço. Observa, cara, como foi exatamente naquele preço. Mas é exatamente no mesmo preço. E aí entra a pressão compradora. Isto aqui é algo muito comum, vocês vão ver muito comumente. E por conseguinte, dá trade. Você sabendo disso, você tem como fazer trade nesse sentido. Tá? E aí, foi exatamente o que aconteceu. Chegou na abertura, entrou pressão compradora e não fechou abaixo da abertura. O que importa é fechar abaixo da abertura. Não fechou. Tá? Poderia até ter passado aqui, mas não fechou abaixo da abertura. Portanto, o cenário anterior continua valendo, obviamente com aquela luz amarela piscando, né? Aquele troço escandaloso, igual a gente vê em filme, né? Pé, igual aquela coisa, né? Vai explodir a bomba nuclear, aí fica o troço piscando lá, luz amarela, vermelha, grita todo mundo, sai todo mundo correndo, aquela coisa. É exatamente o que está acontecendo aqui. Mas o cenário continua valendo, tá? Continua sendo um cenário de alta, apesar da penetração muito intensa disso aqui, que pode ter a ver com o nosso carnaval. Observe que se você fizer uma análise dos últimos carnavais, o resultado não foi muito bom para quem ficou posicionado. Tá? Infelizmente, o nosso mercado fecha, mas os outros não. Tá? E aí, não fechando os outros mercados, eles continuam negociando os nossos ativos que são negociados lá fora. E isso pode trazer problemas, como trouxe aí nos últimos alguns anos, que tem sido meio ruim. Também tem um somatório que eu não tinha me dado conta, mas vi ontem a notícia, que começou o feriado do ano novo lunar chinês. Esse feriado é um feriado prolongado lá na China, bem grande. Não tem nada a ver com carnaval, é lunar. Então isso vai ciclando de uma forma diferente dos feriados nossos, né, que são calendário solar. E coincidiu de cair ontem. Então a China vai parar durante vários dias. O que também é um grande mercado no mundo que vai ficar parado durante um tempo. E aí, por isso, eu acho que muita gente resolveu ficar de fora e falar assim: quer saber? Vou ficar de fora, não vou fazer nada, vou ficar muito quietinho no meu canto. E quando você fala ficar quietinho no meu canto, quer dizer tirar seu time de jogo, de campo. Você quer tirar o seu time do campo. E isso aqui é a galera tirando o time do campo. Se é isso ou não, não sei. Mas é uma explicação bastante razoável para o que vem acontecendo, para essa queda. Tá? E aquele negócio, assim como os analistas ficam aí dando chute de explicação, também posso dar o meu, né? Tá aqui. Então, se é ou não, não interessa. O que interessa é o gráfico. O gráfico não perdeu essa abertura, portanto, o cenário continua sendo subidor, apesar da tradição recente de que o carnaval não é bom para o nosso mercado, tá bem? Não é bom para o nosso mercado. Então, aqui, continuamos esperando uma superação de máxima para tentar fazer o restante dessa movimentação para cima. Por outro lado, se perder essa abertura do candle, testou, mas não perdeu. Se perder aqui, embola, e aí isso aqui tem toda uma chance a chance maior é virar uma congestão aqui nessa região. Mas embola e aí ficamos sem parâmetros até que aconteça uma novidade. Ou perca um fundo, né? Aí, por enquanto, aí depois de perder essa abertura aqui, o que a gente sabe é que a alta já era. Do ponto de vista semanal, que é o que interessa principalmente no nosso vídeo, o que nós tínhamos era uma brutal movimentação desde novembro. Tá? Novembro começou, na verdade começou na última semana de outubro. E o troço disparou, foi embora. Chegou em dezembro, lá, finalzinho do ano, todo mundo feliz. Vamos ficar rico, vamos virar Suíça, todo mundo vai ficar multimilionário. E não aconteceu exatamente isso. Dezembro foi todo embora aqui, ó. Aqui está a alta de dezembro. Começou aqui. Tá? Então, a alta de dezembro foi embora durante janeiro ainda. Observa ali. Essas linhas verticais aqui, ó, mostram o mês. Tá? Então, dezembro começou aqui e já tinha sido perdido. Já tinha sido perdido antes, voltou a perder de novo. Agora, fevereiro, na primeira semana de fevereiro, tenta subir, o que dá um sinal de
compra no semanal, porque isso aqui é uma subida, correção, esse processo aqui acontecendo aqui. Correção, supera a máxima, traz a galera para o jogo. Muita gente com esse candle, que foi o que fez essa subida, entrou. Entrou no mercado. Por quê? Porque o cara está esperando um sinal de compra, o sinal de compra apareceu. Esse. E aí o cara está tomando um certo sufoco aqui, que são esses candles aqui. Certo? Bom, e aí? E aí é o seguinte, se perder a mínima aqui embaixo, onde tem essa região de suporte, que é dada por aqui, tá? Não é dada pelo semanal, é dada pelo diário. É dada por essa região do diário. O semanal não tem isso aqui, não é um suporte do semanal, tá bem? No diário é, no semanal não. Mas se perder essa região, especialmente esse candle número 4, babou e a continuidade disso aqui. Isso aqui vai formar um topo, não é um pivô clássico, mas vai ser uma correção e depois perdendo isso aqui forma um fundo mais baixo, né? Um topo mais baixo que o anterior, e aí perde o fundo, você já era para essa tendência de alta, já era para movimentação de alta, e aí o troço vai embora e descamba de vez. A média de 20 está imediatamente abaixo, portanto não é uma ideia muito salutar fazer trades aqui, vendidos, né? Se eu pensar assim, perdeu aqui, é aqui. Você está com a média de 20 imediatamente na sua cara. Eu não faço trades vendidos na cara da média de 20 que está subindo. Tá? Eu recomendo enfaticamente para vocês que vocês não façam também. Mas aquele negócio, cada um faz o que achar melhor com o seu próprio dinheiro e toma os riscos que achar melhor. Eu tenho uma experiência de 15 anos no mercado e eu te digo, normalmente isso dá zebra. Eventualmente pode dar sorte e aí você vai falar, ah, não, o Campos não fez, eu fiz e ganhei o dinheiro. Tá bom, meu irmão, essas coisas acontecem. Mas vai pela média. Na média isso não dá muito certo. Então eu não faria o trade vendido. Aonde eu faria um trade vendido aqui? Só se perdesse isso e perder a média. Então tem que fechar abaixo dessa média antes de eu fazer um trade vendido no position, né? Que é um caso de position, para fazer uma operação mais longa. No caso do BOVA11 ou do Ibovespa, né? Se você pode operar BOVA11 em ações e opções, você pode operar o Ibovespa mesmo em opções. Não é uma coisa para pessoas físicas, muito facilmente, você tem que ligar para a mesa, pedir e tal. Para falar a verdade, eu nem sei se eles fazem isso para pessoa não qualificada. Como é aquele negócio? Como você é uma pessoa, né, que está naquele estratificação, você não sabe se para outra tá ou não, porque quando não era eu não fazia. Então eu não sei. Tá? Teria que verificar isso. Mas então para venda só se fechasse aqui embaixo. Mas para compra já deu sinal. Para compra já deu sinal. Então o cara está comprado e esperando dar a movimentação para cima. Se der, ótimo, que é o que todo mundo quer que aconteça aqui, ó, superar o máximo para o troço subir. Então o cara comprado ele já está. Se não está, devia, porque deu sinal aqui atrás. Mesmo com sufoco, o sinal está dado. Onde está o stop disso? Você pode botar o stop aqui. Eu não colocaria. Tá? Por que eu não colocaria? Pelo mesmo motivo que eu não venderia aqui. Tá? Pelo mesmo motivo. Por quê? Porque a média de 20 está logo abaixo. Então, o stop desse trade ele não pode ser curto desse jeito. Não é salutar. Observa o tamanho desses candles todos. Observa esses candles todos aqui. E observa que essa distância daqui aqui ele é uma distância no máximo do mesmo tamanho que muitos desses candles. Mas em geral menores. Observa os candles como os candles são razoavelmente grandes. Isso mostra a volatilidade recente do papel. Então, se você botar um stop menor do que a volatilidade recente do papel, é comum fazer uma movimentação e voltar. Por quê? Porque a volatilidade do papel recentemente ele dá aquela oscilada, te tira no stop, tu toma um sovaco desgraçado de dinheiro e depois o troço vai na tua direção. Então, stops eles têm que ser muito bem posicionados. É uma arte. Para mim, na realidade, eu acho que a maior parte das pessoas que perde muito dinheiro na bolsa, perde muito pelo posicionamento muito errado do stop. O cara não sabe fazer conta de risco, tá? Então isso aí é um fator muito importante. Mas dentro do que os caras querem colocar, vem aquela conversinha. Bota stop curtinho, porque aí tu perde de colherinha e ganha de balde. Isso é uma tolice. Isto é uma tolice. Tá? É óbvio que eu quero botar o menor stop possível. Porém, é o possível, não é o que eu quiser. O mercado dita o tamanho do teu stop, não é você. Se você se deixa guiar pela tua opinião, porque eu tenho aqui que botar o stop nesse ponto porque eu acho que é aqui. Bom, aí você vai se machucar bastante. O mercado vai ditar o tamanho do stop que você precisa colocar e aí você vai ver, eu posso ou não posso fazer esse trade de acordo com o stop que o mercado está me dizendo que é. Então, se o mercado te diz que o stop é de, sei lá,
no caso aqui, sei lá, 3 mil, 4 mil pontos. Aí você olha e fala, porra, eu não posso tomar um stop de 4 mil pontos, porque financeiramente eu não aguento isso. Ou emocionalmente, né? Às vezes você também emocionalmente não aguenta. Até aguenta a grana, mas não aguenta a emoção. E aí o cara fala, pô, então não posso fazer o trade. Beleza, acabou, não posso fazer o trade. Simples assim. Não faz, vai fazer outra coisa. Faz outro trade, tá? Tem 200 ações na bolsa para você operar. Tem 500, mas só 200 ali que são operáveis. Aí você vai operar uma das outras. Essa aqui não vai dar para tu, entendeu? Então, ponto final. Ou então diminui muito a mão, diminui. Tá? Ao invés de operar com 100 BOV, operar com uma, pô, duas. E aí você aguenta o stop. Mas o stop tem que ser de acordo com a volatilidade recente do papel e não de acordo com o que a tua orelha manda fazer. Beleza? Então esse é o Ibovespa. O Small Caps, que vem muito ruim para quem está comprado, né? Tá? O Small Caps vem fazendo essa movimentação, não é nenhuma novidade, a gente já falou disso muitas vezes. O Small Caps está dentro de uma congestão. Enquanto que o Ibovespa estava dentro de uma congestão, a congestão é essa. Deixa eu botar a congestão pintada aqui, porque ali no meio dessa confusão, não é, não dá para ver direito. Eu vou botar ela em azul, que agora vai dar para ver. Tá vendo? Ou em roxo, sei lá que diabo. Aqui diz azul, né? Aqui diz azul, mas lá para mim é roxo. Então, ele estava numa congestão e ele saiu justamente na movimentação no final do ano, certo? Ele saiu daqui. Pois bem, então o Small Caps não teve esse mesmo comportamento. O Small Caps estava numa congestão, ó, e olha a congestão aqui em cima, e ele não saiu. Ele fez a movimentação em novembro, em dezembro, mas ele não conseguiu superar a congestão onde ele vem há anos. Tá? Isso aqui tem mais de um ano. Começou em 2022, se estendeu por mais da metade de 2022, por todo o ano de 2023 e ainda estamos na congestão em 2024. Portanto, é uma congestão de muito longo prazo. Como ele não conseguiu superar isso, tá? E aqui dava trade, nós falamos muitas vezes sobre isso, e ficou muito mais patente depois desse candle. Depois desse candle aqui, o cara tinha que ficar vendedor no small cap, sem dúvida, topo de congestão, faz um candle desse, candle de ignição baixista, né? E aí o cara tinha que estar vendedor e continua vendedor. Tá? Não tem por que deixar de ser vendedor. Espera aí que a minha seta ficou maluca ali, rapaz. É só para ela se mexer. E o cara não tem por que deixar de ser vendedor. Repique na média, cai, repique. Aqui não chegou na média, mas foi perto. Cai, suporte da média de 200, repique na média, perde a média de 200. Aqui estava cheio de gente falando, agora sobe, né? Agora o mercado vai ser uma maravilha, agora vamos ficar todo mundo rico. Não, repique até a média e queda. E tudo isso aqui está dentro do script. Tá? No trade de congestão, a gente tende a fazer uma parcial na metade. A metade dessa congestão está mais ou menos por aqui. Certo? E uma vez feita essa parcial, o cara tenta levar o negócio até aqui embaixo. Então, Small Caps continua sendo vendedor. Tá? E está tão vendedor, cara, que, segundo as notícias, eu continuo sem verificar se é a veracidade disso, também não me interessa, porque eu não opero Small Caps, que houve aí uma inibição das operações vendidas direto do home broker, que você está tendo que fazer só pela bolsa. Né? Pela bolsa, não, desculpa, pela mesa. Então não sei se é verdadeira ou não essa informação, se procede ou não. Se você quiser saber, você entra aí em contato com a tua corretora ou procura saber. Eu estou só repassando uma informação ainda não verificada adiante. Como eu não opero o papel, isso também não me faz muita diferença. Mas o troço é vendedor, tá bem? No semanal não há diferença na história, né? Com gestão, observe que no semanal a coisa ficava mais gritante do que aqui ainda, porque tinha, ó, ele tentou ultrapassar a média de 200, não conseguiu. Tentou ultrapassar a média de 200, não conseguiu. Tentou, chegou perto da média de 200 para ultrapassar, não conseguiu. Tentou de novo, não conseguiu. E o que tu achava que ia acontecer aqui, bicho? O que é análise gráfica, galera? Análise gráfica não é um voodoo, uma magia negra que a gente faz para saber o futuro nos astros, igual jogar búzios, aquelas coisas. Não tem nada a ver com isso. Análise gráfica nada mais é do que o simples olhar para o passado. Olhar para o passado. Esse é o passado. E falar assim, ó, qual o padrão que ele teve? O padrão que teve foi esse. Ele chega perto da média e não consegue passar. E tentar jogar para o futuro, falando assim, ó, a probabilidade é que esse padrão aqui se repita no futuro. Não é certeza, está longe de ser certeza. Mas as probabilidades são de que o passado se repita no futuro. Os padrões do passado se repitam no futuro. Isto é análise técnica. Isto é análise gráfica. Só isso. E aonde entra o pessoal tentando, né? Ah, porque eu quero antecipar o mercado. Quando tu está antecipando, quando tu tá fazendo, você está tentando adivinhar o futuro. Não adivinhe. É só uma probabilidade.
mas a probabilidade era muito grande de que ele não ultrapassasse aqui. Tinha a congestão por cima, tinha vários testes dessa região, tinha a média de 200 e efetivamente o resultado é esse aqui. Do ponto de vista semanal, isso aqui é só venda semanal. Observa que não tem nenhuma superação de máxima, não tem superação de máxima, só venda, para na média de 20, embora a média de 20 dentro das congestões não tenha significado, mas dá uma meia paradinha aqui e tem tudo para continuar descendo para chegar aqui embaixo. Então o cenário era vendedor, continua vendedor, nada mudou. O dólar está bastante confuso, né? O dólar está bastante confuso. Esse aqui é o gráfico diário. Observe que ele vem numa zona de congestão muito grande e, cara, tá muito ruim de fazer swing trade no dólar há um bocado de tempo, porque ele é uma congestão que ele fica, cara, não é uma congestão padrão igual aquela do que eu acabei de mostrar dos small caps, que é ampla, grandona, então o troço vai lá embaixo, depois ele vai lá em cima, depois ele vai lá embaixo, entendeu? É muita distância, aquele espaço longo, igual uma piscina olímpica, né? 50 metros por 25. Também é uma congestão, mas o cara tem um espação para nadar, né, de um lado para o outro, o cara nada, ele nem percebe direito que ele está numa congestão. Outra coisa é você pegar esse mesmo caboclo e bota agora nada nessa piscininha aqui que eu comprei, aquela Tony, para botar em casa, piscininha de plástico. O cara dá duas braçadas, bate com a cara do outro lado, dá duas braçadas para cá, bate. Porra, o cara não consegue fazer nada. Quando ele vira, ele já está batendo do outro lado. É o princípio aqui, tá? É um movimento muito, muito difícil. Tá? Porque toda hora ele está fazendo, bate de um lado, bate do outro, parece pinball, e nesse movimento a maior parte das pessoas perde dinheiro. De qualquer forma, nós também assinalamos ontem, né? Se você. Ah, mas eu não acredito em você, cara, tu é mentiroso pra cacete. Cara, uma das vantagens de fazer as coisas na internet é que elas ficam gravadas. E estão aí disponíveis, você pode ver os vídeos ao longo desse tempo todo. Volta o vídeo para ontem, vê o de ontem, vê o de anteontem. E você tem lá, inclusive na descrição, você pode ir direto para ver o dólar. Não precisa nem ficar vendo o vídeo inteiro, você clica e vai direto para ver o dólar. E você vai ver essas coisas que eu falo e que estão lá gravadas. Tá? Eu falei, inclusive, o seguinte: embora a resistência esteja aqui em cima, os fechamentos estão aqui. Ó. Esse fechamento, aqui é uma abertura, aqui fechamento, abertura, fechamento, abertura, fechamento. Tal. Tá nessa linha. Então, ainda mencionei isso, acho que ontem ou anteontem, não lembro. Mas deve ter sido ontem. Então, esse é um ponto que me interessa mais do que aquele. Daqui para cima, eu sou sempre vendedor. Então, daqui dessa região, dos fechamentos todos, para cima, eu sou sempre vendedor. E, efetivamente, o dólar ontem fez uma movimentação bonita, abriu na máxima e fechou basicamente na mínima. Foi um dia totalmente direcional. E tá aqui o resultado. Certo? Isso aqui muda o sentido da coisa? Ah, resolveu então que agora isso aqui vai cair para R$2? Não. Continua dentro da congestão. A média dentro de congestões não nos interessa, tá? Elas ficam inúteis. E isso aqui tem tudo para vir buscar essa outra região aqui embaixo, ó, onde tem essa, tá vendo essa porção de fechamentos e aberturas aqui, ó? Tem sombra, tem fechamento, tem abertura. Aí tem aqui mais uma opção, ó, fechamento, abertura, abertura, fechamento, tal. Essa outra região aqui, ó, em 4.930, por aí, tem uns 30 pontos. Tem aqui de espaço para esse troço continuar andando, tá? Não é muito, para swing trade é muito pouco. Tá? Então, por isso que eu estou falando que para operar swing trade, isso aqui é pouco. Se você corre um grande risco com um retorno razoavelmente pequeno, não compensa muito. Mas para quem está fazendo day trade, que eu não recomendo, mas graças à alavancagem do dólar, são 400 vezes de alavancagem. Imagina que o que você ganhar, você ganha 400 vezes mais. Show! Mas o que você perder, você perde 400 vezes mais. Não tão show, não é? E se você não sabe o que está fazendo, imagina você perder aí 400 vezes mais do que você queria. Pois bem, então isso é operar o dólar no day trade. Eu sugiro que vocês não façam. Quem não for muito experiente, não faça. Então tá ruim de operar, mas o sentido é continuar vindo para buscar aqui embaixo. O semanal é mais fácil. Sempre o semanal vai ser mais fácil. Cara, é muito raro você pegar um gráfico semanal que não seja mais fácil do que o gráfico diário. Quanto mais longo o tempo, menos ruído. Certo? E isso é muito importante. Porque você quer fugir do ruído. E é por isso que eu vejo o pessoal operando lá 2 minutos. Cara, foge disso, pelo amor de Deus. Evita, não é nem olha, porque aquilo é muito ruído. É muito barulho de mercado. São aquelas volatilidades pífias do mercado, mas que são suficientes, ainda mais porque os caras olham o gráfico assim, ó. O cara olha o gráfico de 5 minutos e ainda olha assim. Pronto, aí o cara fica sem visão nenhuma da floresta. É a mesma coisa que você entrar, vamos dizer, numa floresta. Primeiro arbusto que tu vê, tu se planta na frente do arbusto, fica ali a 1 palmo de distância olhando para o arbusto. Você acha que aquele arbusto é gigante, né?
sensacional, espetacular o arbusto. Porra, mas você tá perdendo, cara, que pra trás tem uma floresta com, sei lá, 100 mil árvores. E tu não tá vendo. E tu tá achando que o arbusto é muito sensacional. É isso aqui. Quando você afasta o negócio, você olha e fala assim, porra, aquele arbusto era muito michuruca e até feioso. E olha que floresta bonita que eu tenho. Então, quanto mais você se afasta da coisa, mais fácil é de ver. O semanal, por si só, já é afastado, porque ele já é uma semana inteira. E quando você olha o gráfico desse jeito, olha como fica bonito. Tá? Embora aqui esteja uma zona, aqui não está tanto. Aqui tem uma tendência de baixa clara, tentou ser revertida nessa posição, fez um pivô de alta, que não entregou. Observa que isso aqui é aquela situação muito parecida com o que o índice está fazendo, de ter feito um pivô de alta e não ter entregado. Até aqui, ó, isso aqui não podia ser perdido. Quando perdeu, tchau e benção, e essa tendência já era, e aqui o cara passou pela vendido. E ele continuou vendido. Certo? E o cara continua vendido. Até hoje. Observa que isso foi em outubro. E o cara continua vendido. Tá? Já foi lá embaixo, já voltou, mas o cara tem toda uma movimentação de baixa e tudo aqui indica ir para baixo. Observa que nós temos tendência primária de baixa, tendência secundária de baixa, tendência terciária de baixa no dólar no semanal. Cara, quando você tem esse cenário, todas as tendências sendo de baixa num ativo, toda e qualquer subida que o ativo fizer, você ignora e todo e qualquer sinal de baixa você opera. É assim que funciona. Análise técnica clássica. E tá aqui, todo e qualquer sinal de venda eu quero operar. O cara teve um sinal de venda aqui, tá tomando sufoco, não tomou stop. Por quê? Porque stop curto é tolice, olha o tamanho dos candles e olha, tá tolice que é botar um stop curto. E o cara tá aqui. Se ele não entrou ali, ele vai entrar se perder essa mínima. Né? Se perder a mínima na semana que vem, o cara vai entrar vendido aqui porque o cenário é vendedor. Petrobras, a sensacionalmente linda, gostosa, maravilhosa, espetaculosa, tudo de bom ação, tá? Que tem esse perfil, isto é Petrobras, tá? Este é o cenário. Observa que em Petrobras nós temos tendência primária, secundária e terciária de alta no diário. E no semanal, tendência primária, secundária e terciária de alta no semanal. Logo, meus queridos amigos, toda e qualquer queda você está pensando em comprar. Todo e qualquer sinal de venda você tende a ignorar, a não ser que você vá trabalhar volatilidade. O trabalho de volatilidade é um trabalho bastante mais difícil, bastante mais arriscado e que só é recomendável para traders altamente experientes. Eu acredito que a maior parte de vocês não seja altamente experiente, portanto, não é indicado. O indicado é operar na direção da tendência. Tá? Então, o que o cara faz numa hora dessa? Ele espera isso aqui fazer o recuo natural. Observa que subiu muito, cai. Sobe mais, cai. Sobe mais. É o zigue-zague tradicional do mercado, que ele funciona desse jeito. Mas não há nenhuma surpresa nessa movimentação. Nós mencionamos isso também ontem, também anteontem. Mencionamos isso várias vezes, em que a distância da média de 20 já estava realmente um pouco excessiva. E uma vez que isso aconteça, nós temos a probabilidade forte de uma correção. Está aqui vindo a correção. Tá? Quão profunda será essa correção? Não sabemos, mas até a média de 20 não é nada de espantoso nisso. Tá? Ela não pode perder esse topo aqui, para se manter como uma tendência alta de alta forte, não pode perder esse topo, mas observa que esse topo está abaixo da média de 20, que vai continuar subindo, porque ainda tem aqui, todos esses candles aqui ainda estão contando, até aqui atrás, esses candles vão ter que sumir antes dela parar de subir. Então ela vai subindo ainda um bocado e tem tempo de correção aqui. A profundidade, como eu disse, não sabemos. Pode parar na média de 9? Pode, mas pode também prosseguir até aqui embaixo, tranquilamente. O fato é, como a pessoa está operando na tendência, quem está operando na tendência, todo e qualquer sinal de compra o cara vai aceitar. Então, qualquer superação de máximo o cara vai querer operar. Tá? Tem alguma superação de máxima? Não, acabou de começar a correção. Mas quando tiver uma, o cara vai querer pensar em comprar. Certo? Para operar, swing trade. Para operar longo prazo, position, muito longo prazo, o cara não quer saber, ele está querendo comprar qualquer coisa. Caiu, ele compra, caiu, ele compra, caiu, ele compra, ele está sempre comprando mais. Tá bem? No semanal, também o processo é o mesmo. Tá? Tendência primária, secundária e terciária de alta. Tá aqui, era expectável uma certa correção, a distância era grande, nós mencionamos isso. No semanal a coisa ainda é muito mais tranquila. Observa que isso aqui é um IRB, tá? É um padrão de candle específico. Se houver uma superação lá, assim como se houver uma superação aqui, mas aqui fica muito claro pelo padrão do candle. Havendo uma superação aqui, o cara vai comprar.
Pô, Campos, mas tá longe pra cacete da média, tá muito ruim, isso aqui já subiu pra caramba, tal, você vai comprar? Eu não, mas o cara tem que opera o IRB vai comprar. Eu já comprei ontem. Eu comprei aqui. Campos vai ser perturbado, o troço tá caindo. Quanto que vai cair mais? Não sei. Mas eu já comprei um pouco aqui, um pouco. Vou comprar mais se cair mais. Se chegar aqui assim, eu vou comprar mais. Se chegar aqui nesse topo aqui, eu vou comprar bastante mais. E se chegar nesse fundo aqui, eu vou comprar muita coisa. Mas essa é a minha estratégia de operar. Eu tenho uma estratégia. Essa estratégia é boa para você? Não tenho a menor ideia se ela é boa para você, mas ela é muito boa para mim, dentro do meu controle de risco, dentro do dinheiro que eu tenho para operar, tá? E num ativo que eu opero há 15 anos. Você talvez não opere esse ativo nem há um ano. Ou nunca opere perto, só está me vendo aqui. Aí, como eu falo muito de perto, o cara fala, então vou operar perto também. Calma, não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca. O ativo é bom para mim, pode não ser para você, você tem que estudar. Você tem que estudar. Não adianta querer pegar a receita pronta e falar, vou fazer. Não vai dar certo. Você tem que sentar sua bundinha simpática no final de semana, perder horas e horas da sua vida, do seu convívio familiar, do churrasquinho com os amigos, do futebol, do encontro da família, do almoço na casa da sogra. Você tem que abdicar dessas coisas se você quer ter futuro no mercado. Vai ser necessário fazer uma opção de sacrifícios. Se você não está disposto a fazer sacrifícios, cara, não tem problema. Ó, nenhum problema. Lê esse livro aqui, vai para renda fixa. Bota tua grana lá, esquece, velho. Tu vai ficar feliz da vida, vai ganhar um bocado de dinheiro. Na verdade, isso aqui dá mais dinheiro do que o mercado para a maior parte das pessoas. E tu não vai ter que se apurrear. O máximo que você vai ter que se apurrear é ler um livro que você vai ler aí, sei lá, em umas 2 semanas. Está resolvido. De vez em quando você volta ali para consultar e acabou. Certo? A aplicação que você bota aqui fica lá 2 anos, 5 anos, 10 anos e pronto, acabou. Você não tem que ficar se estressando com o negócio. Tá? Não tenho disponibilidade para fazer sacrifícios pessoais com o meu tempo, com a minha vida? Vem para cá. Ah, não, eu tenho e vou fazer. Beleza, então você tem chance no mercado. Se você não tem essa disponibilidade, não faça. Não venha, não entre no mercado de bolsa porque você vai perder dinheiro. Certo? Isso troço é extremamente complicado. Parece simples falando assim, porque, claro, com gráfico pronto todo mundo é rico. Pô. Mas na hora que o gráfico está se desenhando aqui, não é tão fácil de fazer. Só a pessoa que tem experiência, que estudou o negócio profundamente, vai conseguir fazer as coisas e se dar bem, né? Porque não adianta fazer, todo mundo faz, mas aí faz uma banda de asneira. Bom, em suma, tá dado o recado. Então aqui continua sendo um processo também, ó, processo que começou lá em abril de subida, mas saiu da congestão só em maio, e desde maio a Petrobras vem subindo, fazendo zigue-zagues ascendentes, e em todo ativo que está fazendo zigue-zagues ascendentes no semanal com as 3 tendências assim, você quer comprar. Toda vez que ele cair, você quer comprar. Certo? Então, aqui está um pouco longe da média. Minha recomendação seria os caras começarem a pensar em comprar nessa região, e aí você observa, por que Campos que você compraria aqui? Olha ali, cara, olha ali a média lá, ó. Olha o topo anterior no semanal, tá aqui, ó, nessa região. Então aqui para mim tem muita operação de compra, mas lembre-se, aí volto também a falar. O Campos está comprando, então eu vou comprar também. Ponto número 1, não faça isso. Nem eu nem ninguém, nunca siga ninguém. Nunca siga ninguém no mercado. Tá? Essa é a receita do fracasso. Por quê? Bom, ponto número 1. Você tem o mesmo dinheiro que eu? Não. Você pode ter muito mais dinheiro do que eu ou muito menos dinheiro do que eu. Então você não sabe quanto eu tenho e quanto eu estou botando nisso aí. Você não sabe o meu controle de risco. Você não sabe qual método de controle de risco que eu uso. Você tem o seu, eu tenho o meu. Eu escrevi um livro inteirinho ensinando para vocês como é que faz. Está aqui. Você sabe fazer hedge? Provavelmente não. Eu sei e faço. Então todas as minhas operações têm hedge. Aí você fala assim, porra, mas você está comprando e está usando hedge, Campos, mas isso não custa? Claro que custa. Você compra um carro, 0 km na revenda. Você vai entrar lá para 200 mil reais num carro. Aí você fala assim, não, mas não vou gastar aqui esse dinheiro no seguro não, porque, pô, afinal de contas, seguro é gastar dinheiro, jogar dinheiro fora. Beleza, pega o carro e sai dando uma voltinha com ele. Você faz isso? Não. Por que você não faz isso? Porque você não é burro. Né? E aí o cara entra no mercado, aonde ele entra também. Pode não ser com 200 mil, mas pode ser com 40 mil, 50 mil, mas é dinheiro. Dinheiro que para ele é importante. O dinheiro que para ele é significativo, porque levou um tempão para você ganhar. Você ganha 40 mil reais por mês? Não. Então quando você bota 40 mil reais aqui, quantos meses de salário você está botando nisso? Ou anos? Já pensou nisso? Pois bem, então na hora que eu faço um trade, eu sempre faço hedge.
Não existe trade sem hedge. Por quê? Porque os fundos não fazem trade sem hedge. E os caras ganham dinheiro e as pessoas físicas não. Por quê? Porque eles fazem hedge, eles compram fracionado, eles têm controle de risco, eles fazem hedge. As pessoas físicas compram tudo de uma vez, não tem muito dinheiro, não fazem hedge. É por isso que elas perdem dinheiro e os caras não. Então todas as minhas operações têm hedge. Então o fato de eu estar comprando não quer dizer que você deva comprar. Nunca siga ninguém, não tanto faz. Ninguém. Pode Jesus, tá? Com todo respeito, descer e falar assim: vou fazer esse trade aqui. Você não segue. Não segue. Porque ele é o filho de Deus e você não. Bem? Então, você não. Então tudo tem hedge. Então as minhas posições todas têm hedge. A chance que eu tenho de perder? Posso perder o dinheiro do hedge. Só. Quanto é? Depende. Pode ser 2%, pode ser 5%, depende do hedge que eu fiz na hora e da intensidade do hedge que eu fiz. Então, tem um livro inteiro, falando para vocês como fazer isso. Então, as minhas posições são essas. Mas, aqui, do ponto de vista para todos, isso aqui tem potencial de compra nessa região. Isso aqui tem tudo para fazer uma correção. Já começou a afastar um pouco não, afastar razoavelmente da média de 20. Então, aqui tem potencial para isso ser corrigido. E sendo corrigido, dá oportunidade de compras aqui embaixo. Porém, se superar essa máxima, vai dar compra, porque esse é um setup específico de compra. Esse é um setup específico de compra. Superando ali, o cara compra. Certo? Então, isto era Petrobras. Vale. Observe que quando eu analiso os ativos, galera, o cara fala assim, pô, mas tu demora muito para analisar um ativo. A minha ideia não é analisar só o ativo. Isso eu posso fazer em, sei lá, em 30 segundos. Tá? Eu posso botar um ativo aqui qualquer e analisar em 30 segundos. É só bater um olho no gráfico e falar. Isso serve para absolutamente nada. Tá? Não vai ajudar vocês em nada. A não ser que você esteja pesquisando alguém que vai te dar call, alguém que vai pegar em você e falar assim: aperta esse botão aqui. É o tipo de pessoa que vai querer usar esse copy invest que tem aqui em cima no Profit. Aquela pessoa que vai ter o fracasso na sua frente. Porque ele não sabe o que está fazendo, ele simplesmente está copiando. No copy invest, então, é automático. Ele está copiando alguém, ele está seguindo um call. Ele não sabe o que o cara fez, mas ele está seguindo. O cara lá que está fazendo, no meu caso aqui, eu tenho hedge, ou o cara não fez o trade, está usando simulador. A maior parte dos analistas só usa simulador porque é obrigado, é lei. Então, e você não, você está botando teu dinheiro. Então, porra, quando o cara faz isso, eu podia fazer em 30 segundos. E aí você olha e fala, ah, pô, o Campos está falando que aqui tem compra. Aí você vai lá e compra. Pô, aí se arrebenta. Vocês já repararam a quantidade de vezes que você vê um analista e o cara faz análise de, sei lá, 40, 50, 60 papéis. E ele fala, aqui tem compra, aqui tem venda, aqui tem compra, aqui tem venda. Tá, em 40 ou 50 papéis. Você tem dinheiro para operar 50 papéis? Ponto número 1, não. Ponto número 2, mesmo que tivesse, eu não deveria fazer. Ponto número 3, qual o controle de risco você vai fazer com 50 papéis sendo operados ao mesmo tempo? É muito confuso. É muito complicado. Nem os fundos fazem. Ninguém faz. O cara não bota 60 papéis na carteira. Tá? Só um louco faz um negócio desse. E, no entanto, os caras estão lá fazendo. Aí você fala, pô, então eu vou operar. Aí você tem que escolher, né? Porque o cara falou 60 papéis. Você não tem dinheiro para operar 60, você tem dinheiro para operar, sei lá, 5. E você tem que escolher qual deles você vai escolher. No chute? Vai jogar um dado? Ah, é o nome. Aí você vai, pela ação que você acha bacana, pelo nome. Ah, essa empresa eu conheço, vou operar ela. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Certo? Então, não adianta nada. Mais vale uma análise profunda que vai te ensinar não a operar o que eu estava falando aqui em Petro. Você não tem que saber operar Petro, você vai operar Petro. Não, mas é na análise que você aprende o que você vai ver para fazer em outras. Essa é a ideia, é transferir conhecimento e não uma coisa momentânea de hoje. Hoje Vale está fazendo isso, hoje Petro está fazendo isso, então hoje tem esse trade. Isso é bobagem. Vocês têm uma vida inteira pela frente no mercado. Ou vocês se preparam para saber fazer operações para o longo prazo, ou então você vai ficar o resto da vida dependendo de alguém pegar na tua mãozinha, meu filho, e fazer, vem com o titio, vem, faz assim, faz assado. Má ideia, caminho ruim, tá? Pensa naquele tarado maluco que pega pela mãozinha, vem com o titio, vem, te leva pro banheiro, vê o que é o resultado que vai sair. Não sigam ninguém, não caiam nessa esparrela de seguir call. É furada.
Bom, a Vale, que vem muito ruim, tá? A Vale vem muito ruim, ela tá nesse alargamento aqui, ó. Veio aqui em cima, tal, tinha tudo para tentar ir mais, mas o mercado não foi bom, né? O mercado começou a ceder e a Vale aí entregou o paçoca com pressão. Tá? Vem aqui caindo forte, muito forte, quicou na média de 20, de 200, desculpa essa média aqui, ó, quicou na média de 200, como era esperado, voltou, rebolou perto dela, perdeu. Perdeu a média aqui, acionou venda, volta para testar e você fala, isso aqui é compra então, porque é fundo, né, Campos? É outra coisa que as pessoas adoram tentar fazer, achar fundo. Isso já matou mais gente do que guerra mundial. Não é fundo, cara. Você não sabe se é fundo, você não tem que fazer esse trade. Isso aqui voltou para testar a perda do suporte anterior. A perda do suporte estava aqui, ó. Perdeu, volta para testar e continua dando sequência. Então, aqui, por enquanto, tudo isso aqui indica a sequência da movimentação para baixo. É garantido que vai ser isso? Não. Nesse momento, quando acontece isso aqui, é justamente aquela hora do vamos ver, sabe? Cenas do próximo capítulo. Por quê? Porque todo e qualquer topo duplo ou fundo duplo, no caso aqui, ele surge numa movimentação como essa. O ativo faz um fundo, o ativo sobe para testar geralmente o rompimento do que ele tinha passado e o ativo volta. Volta para onde? Para testar o fundo anterior. Então, isso aqui poderá, o mais provável é a continuidade do movimento com a formação de um novo pivô de baixa e a continuidade desse movimento para baixo. Essa é a probabilidade maior. E quem segue tendência deveria pensar em fazer isso. Porém, tem que perder essa mínima. Se o cara não está dentro do trade ainda, ele teria que esperar aqui. Se ele não estava, se ele entrou no trade, ele entrou quando perdeu essa mínima aqui ou quando voltou aqui em cima. Mas aí o cara está esperando para entrar. Ele tem que esperar formar o pivô, forma o pivô e ele continua aqui e tem tudo para vir buscar, se fizer o pivô de baixa, vir buscar aqui essa região em torno de R$60. 61, 60 e poucos aí. Porém, tem o outro lado da moeda. É a possível formação de um fundo. E aí você só vai descobrir quando? Quando formar o fundo. Antecipar, você pode se machucar. Tá? Existem setups de reversão de tendência? Existe. Se eu superar isso aqui, um desses setups vai ter sido acionado. Tá? É o gatekeeper, vai ter sido acionado. Então, se superar essa máxima, vai ter muita gente entrando na compra por conta do gatekeeper. Aí o cara fala, mas tem a média aqui, tem outra média ali. Toda vez que você estiver pensando em operar um cenário de reversão de tendência, as médias vão estar na tua cara. Se você for se preocupar com isso, você não vai fazer nada. Nunca você vai operar esse tipo de setup. Eu aconselho operar esse tipo de setup? Não, para quem não é muito experiente e não tem bom controle de risco. Opere na direção da tendência sempre. Tentar antecipar geralmente vai dar problema para quem não tiver um controle de risco muito bom. Mas existe esse setup, se superar aqui, o cara poderá pensar nisso. O conveniente, o correto, o seguro, o bacana é o cara esperar superar aqui em cima, porque aí vai ter feito um fundo mais alto e aí aqui um novo topo. Aí o cara vai pensar em operar aqui. Só que nesse caso, a média de 20 vai estar caindo mesmo muito forte. Eu esperaria só operar comprado na Vale, só se fechasse acima da média de 20. Tem que fechar acima da média de 20 e aí eu penso em operar comprado. Antes, pelos métodos normais. Senão eu não faria isso, tá bem? Pelo semanal, que está muito mais bacana, você observa que aqui ó, tem essa linha do alargamento, essa mesma linha ali. Tá? Chegou lá no alargamento, caiu. Chegou no alargamento, caiu e pronto, o cara estava fazendo o trade. Operar alargamento é muito difícil, eu recomendo que vocês evitem. Tá? Eu, pelo menos, tenho uma experiência péssima. Toda vez que eu tento operar alargamento, eu me machuco pra caramba. Então eu traço alargamentos, mas não os opero. Porque eu me machuquei já muito no passado, então, que negócio mesmo. Eu não preciso fazer isso para ganhar dinheiro no mercado, eu tenho outras formas e evito. Mas, quem operou o alargamento se deu bem, está ganhando aqui a grana, caindo. Caiu, chegou na média de 200 do semanal, né? E perdeu a média de 200 esta semana. Ó, observa aqui. O fechamento é um fio de pelo pubiano, para não falar palavrão, abaixo da mínima anterior. Portanto, isso aqui é uma perda. É na medida, mas é uma perda. O candle é altamente vendedor. Tá? O candle é altamente vendedor. Se perder a mínima desse candle, que é basicamente perder isso aqui, ó, é venda na certa. Tá? É venda na certa. Para vir buscar aquela região que eu acabei de falar. Ó. Vem aqui para baixo. 60 e poucos, 60 e trocados. Então o cenário no semanal também é de venda. Cenário semanal não tem nenhum cenário de compra.
É só venda. Observa que ele tem a tendência primária de alta, mas a secundária de baixa e a terciária está horizontal. Então isso está uma zona. Está muito confuso. Como a movimentação mais recente é essa, o cara pode pensar nisso. Pensar em vender aqui, buscando esse alvo, se perder aquela mínima, né? Claro, se perder essa mínima. Certo? Tem aqui a taxa de juros, que a gente vai dar uma olhadinha muito rápido, que está aqui andando lateralmente. Observem que a taxa de inflação IPCA janeiro veio acima. Aí você fala, veio acima do esperado. Ah, mas era 0,30 e pouco, saiu 0,40 e pouco. Cara, isso é 20 e tantos por cento acima. As pessoas só veem o número e não se dão conta do quanto isso representa. É como se eu te falar, tu vai ganhar um salário de 10 mil reais ou de 12 mil reais. É muita diferença. Então veio mais ou menos 20% acima do que era esperado. Com o agravamento que não foi só em produtos cíclicos. Cíclicos não é a palavra. Cara, falhou a palavra agora. Esses produtos que têm a variação por sazonalidade. Tá? Não foi o caso. Foi no core da inflação. E isso acendeu, com certeza absoluta, acendeu a luz amarela para todo mundo no mercado, especialmente lá no Banco Central. Tá? Acendeu a luz amarela e se somou a isso o relatório do Fed, que foi agora recente, em que também lá eles estão preocupados, acendeu a luz amarela, no sentido de que a taxa de emprego não está cedendo, o salário não está diminuindo. Aí você fala, pô, mas o Banco Central queria que o salário diminuísse. Sim, eles querem que a inflação caia, eles precisam que a inflação caia. Para isso tem que diminuir a quantidade de pessoas empregadas e tem que parar de ter aumento de salário. Quanto mais salário o cara tem, nos Estados Unidos então, todo mundo gasta tudo, e aí não sobra nada e o cara está fazendo consumo, 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 e a inflação não para de ceder, não para de subir, ou pelo menos não cede. Então, lá já tinha acendido a luz amarela, acendeu a luz amarela para nós aqui, e a taxa de juros reflete isso. Tá? Reflete isso, essa é a movimentação que está aqui, ela vinha fortemente caindo, começou já no final do ano a ficar meio lateralizado, mas aqui é apenas gráfico, e essa semana vem o resultado aqui, ó, com uma movimentação de alta. Não, por enquanto aqui para a taxa de juros, isso é uma lateralização, só tem pensamento de compra aqui para cima, pensamento de venda eu só faria se fosse por aqui, mas eu recomendo enfaticamente que vocês não operem em taxa de juros, tá bem? Isso aqui é para gente grande. No semanal, a coisa vinha caindo forte, teve aqui um repique, porque o pessoal fica falando que não vai fazer controle de gasto, fica falando que não vai ter limite de teto, de orçamento, tal, aí faz essas cagadas aqui. Depois que vem o outro infeliz, coitado, tem que convencer todo mundo de que os outros estão falando só bobagem, só coisa eleitoreira, só estão falando isso pro público, na verdade a gente vai seguir tudo e tal, aí o mercado cai. Tá? Mas agora, com essa novidade da inflação de janeiro tendo subido, IPCA, e também do problema lá nos Estados Unidos, que os caras falaram, tava todo mundo contando que a gente ia fazer cortes de juros aqui, todas as reuniões até o final do ano. Não contem com isso. Não contem com isso. Nos Estados Unidos. No Brasil, eles continuam mantendo essa ideia, mas, eu te aviso, a luz amarela acendeu. Acendeu por conta da inflação de janeiro. Tá? Se a inflação de fevereiro vier também muito elevada em relação à de janeiro, sobe no telhado, esses cortes de juros sobem no telhado, tá bem? Muita atenção nisso. Então, esta era a análise semanal que eu queria fazer para vocês. Tem aqui os nossos livros, lembrando para vocês, aproveitem enquanto tem os livros. Eu estou seriamente pensando em retirar os livros todos, fazer curso deles e vender 10 vezes mais caro. Já que o povo adora curso, né, e cursos são sempre mais caros que livros, você terá a oportunidade no futuro de ler, de ver o curso 10 vezes, pagando 10 vezes aquilo que está escrito no livro hoje. Então fique atento nisso, aproveite o carnaval para estudar. Valeu? Um abração para todos vocês, um ótimo restante de carnaval. Espero que todo mundo fique muito, muito bem e desfrutem bastante. Tchau, tchau.